Vamos hoje fazer a leitura em Atos, capítulo 16, versículos 22 a 33. Nós tomamos esse capítulo todo para falar sobre a primeira igreja que foi plantada aqui na Europa, na Grécia, Macedônia. E aqui estamos na parte final desse capítulo e nós queremos falar hoje sobre os instrumentos de Deus. Tanto aqueles que chegaram lá, quanto aqueles que ficaram depois como instrumento de Deus lá na cidade, como já o início daquela igreja. Vamos fazer então a leitura de Atos, capítulo 16, os versículos 22 até o versículo 33. E a multidão se levantou unânime contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo e se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Realmente é um privilégio podermos abrir a palavra e ver ensinos que ela deixa para nós de forma objetiva, prática, e que se torna um desafio também para que nós possamos experimentar a palavra na nossa experiência pessoal, não só olhar de maneira distante. Eu não sei se você já pediu a Deus que Deus o usasse. Nós queremos falar sobre instrumentos de Deus. Eu não sei se você já pediu isso a Deus, mas eu lembro de um acontecimento que impactou muito a minha vida. Foi quando eu tinha um estudo bíblico num domingo à tarde na casa de uma família, isso lá em São José dos Pinhais, naquela escola, Filadélfia, na igreja lá. E eu estava indo para esta casa, porém quando cheguei lá, a família não estava. Havia um horário marcado, mas por alguma razão eles não estavam. Então eu retornei. Naquele dia eu estava sozinho nesse trabalho. E quando eu me aproximava da casa, da própria escola, onde nós tínhamos todo o trabalho ali na semana, eu percebi que havia um grande ajuntamento de pessoas na rua, em frente à casa de uma família que fazia parte da equipe da escola. E esse ajuntamento de pessoas me chamou a atenção. Eu fui até lá e percebi que haviam dois jovens que estavam a brigar. Na verdade, um estava batendo no outro. E um grupo talvez de 30 pessoas em volta, talvez, como eu pude perceber, haviam pessoas a incentivar que batesse mais. E eu fiquei sem saber o que fazer, porque logo eu percebi que esse jovem era conhecido. Era alguém, esse que recebia a agressão, era conhecido, ele tinha tido algum contato conosco, um jovem de descendência japonesa, cabelo grande. E eu não sabia o que ele tinha feito, mas eles estavam a bater muito nele, e os adultos, os pais desse rapaz que agredia, incentivavam. E ele não tinha defesa, ninguém fazia nada para tomar uma posição de defesa. E ele já estava ensanguentado, e eu achei que aquilo não podia ficar assim. Só que eu não podia entrar de maneira qualquer, porque eu também ser agredido. Então eu comecei a perguntar o que estava acontecendo, e esse senhor que mandava bater, que era o pai do jovem que agredia,
se aproximou quase que já numa atitude agressiva. E eu pensei, eu tenho que achar alguma forma de fazer parar isso agora. E eu comecei a falar calmamente, mas dizendo que sem dúvida haveriam consequências daquelas atitudes. Que nós trabalhávamos com uma escola aqui do lado, eles bem nos conheciam, e que certamente a atitude não era correta. Se havia algum problema, não era assim que se tratava. Aquele clima pesado, muito difícil. E eu aconselhei o jovem que era agredido a pegar a sua bicicleta e trazer para cima do meu carro. Eu tinha um carro que podia levar a bicicleta e eu o levaria em casa, mas ele não conseguia sair e talvez não sabia bem o que fazer. E as pessoas também não faziam nada para defendê-lo. Por fim, ele já tinha levado muitos chutes, muitos socos e ele acabou saindo no meio daquela agressão e pegou a bicicleta e jogou em cima da minha carrinha, do meu carro, e conseguiu passar pelo grupo e entrou no meu carro e eu consegui sair sem ser agredido também e o levei embora. Aquela próxima semana foi para mim impactante. Eu fiquei emocionalmente muito tocado. Mas depois eu ouvi de um outro rapaz que havia roubado uma bicicleta. Na semana seguinte aconteceu isso. E um grupo o segurou na rua e o agrediram tanto que ele morreu. Então eu pensei, no meio desta crise, dessa situação, Deus, na sua misericórdia, me usou como instrumento para salvar este jovem neste dia. Naquele grupo de pessoas que apenas assistia à agressão. Enquanto outros, talvez até armados, porque depois eu ouvi que tinham armas mesmo, agrediam, incentivavam a agredir, com o apoio, né, não é exatamente o apoio, mas a lei não tem punições para os jovens adolescentes, talvez, ou pessoas de menor idade. Não há uma punição, por isso havia um incentivo dos adultos para que ele mesmo, menor idade, batesse no outro. Deus quer usar nossas vidas para trazer livramento. E nós encontramos aqui nesse texto que lemos em Atos, o livramento trazido por Deus naquela cidade. Mas como entendemos esse contexto todo? Realmente, quando Deus quer nos usar como instrumentos, muitas vezes não entendemos as situações. Não podemos controlar o ambiente onde as coisas estão acontecendo. E parece que é exatamente isso que acontece aqui com Paulo e com Silas. O texto diz: a multidão se levantou contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eles não tinham controle dessa situação. Eles estavam entregues a uma multidão que os agredia. E eles tinham, sim, convicção do Deus a quem eles serviam. O instrumento de Deus nem sempre tem noção do que Deus está realmente fazendo e por que Deus está permitindo. Então, você pode não ter noção do que Deus está fazendo na sua vida no meio das crises pelas quais você passa. Há questões sem explicações e que parecem injustas. E muitas vezes são mesmo injustas. Mas então nós entramos em conflito, como é que Deus permite essas coisas acontecerem? E uma história como esta nos faz pensar que o nosso Deus é soberano, Ele pode sim criar circunstâncias, permitir circunstâncias que às vezes possam chocar-nos naquele momento, chocar o nosso coração e nos deixar sem chão, sem saber exatamente por quê. Então nós não sabemos o porquê estamos na condição atual, nós não sabemos por que já não podemos estar. Nós sabemos a causa, o motivo disso, na verdade, a razão disso, mas não sabemos o que Deus poderá fazer nesse tempo e nessas situações em que nós nos encontramos e não sabemos se vai melhorar ou se vai piorar. Mas para o nosso Deus não faz diferença. Ele tem o controle e tudo o que Ele permitir será para a sua glória e para nosso bem. Quando olhamos o texto e falando de instrumentos de Deus, não pensamos apenas em Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, mas nós pensamos naqueles que ficaram na cidade depois. Um ministério que parecia sem efeito, sem resultados,
porque eles andaram por vários dias, encontraram-se com um pequeno grupo de oração, só uma pessoa se converteu. E Deus sabe como construir a sua igreja, Deus sabe como edificar o seu povo, e estava trabalhando com eles ali. Que maravilha perceber esse Deus agir assim. Nós identificamos 3 grandes grupos que foram de alguma maneira tocados pelos instrumentos de Deus, por Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Nós encontramos aqui uma representante de um grupo, o grupo judeu. Esta Lídia, pela sua história, não era judia, era uma prosélita. Ela tinha se convertido ao judaísmo e estava se reunindo com estas senhoras. Mas nesse momento ela sai daquela sinagoga, não é exatamente uma sinagoga, à beira do rio, mas daquele encontro de oração, e ela passa a ser instrumento de Deus já de imediato na vida desses discípulos de Cristo. Porque acolheu-os e tornou a sua casa um centro de missões, nós diríamos assim. Mas também Lídia representa então esse grupo judeu, os religiosos judeus. E nós sabemos que a religião judaica estava tão distante de Deus naqueles dias. Tinha lei, mas estava com uma influência muito poderosa, especialmente da área da filosofia. Quando lemos a história, nós descobrimos que os sumo sacerdote, aqueles que estavam mais à frente da religião judaica, os líderes, nós tínhamos os saduceus e os fariseus, e esses saduceus, segundo a história, eram os que estavam mesmo administrando no templo a parte sacerdotal, e eles tinham uma influência muito grande sobre eles de Epicuro, aquele homem influente que teria talvez uma palavra semelhante à palavra científica de hoje, esta filosofia grega que vinha de Epicuro. Então esses homens, eles estavam com a lei de Deus, mas muito distantes de Deus. E nesse momento, de alguma forma, Deus estava criando naquela cidade de Filipos, deixando ali Lídia como representante desse grupo, os judeus. Depois nós temos também aquela situação da jovem que foi liberta do espírito de adivinhação, pode nos levar um pouco na influência sobre aqueles que eram adeptos de artes mágicas. Haviam muitos também na época, tinham muita influência também naquela geração, entre aqueles povos, e sem dúvida nós não sabemos a história desta jovem, o que ocorreu com ela depois, se um dia ela teve oportunidade também de ser liberta da sua escravidão no sentido humano, que estava escrava daquele senhor. Mas, de qualquer maneira, Deus impactou aquele grupo, aquela comunidade, naquele círculo de influência, com o livramento dela, no sentido livrá-la daquele poder que a escravizava. Não sabemos se ela se converteu depois. Mas ali estava um testemunho, ali estava um impacto do evangelho, da mensagem, daquilo que Deus queria fazer naquela comunidade. E um terceiro grupo seria mesmo representado por esse carcereiro, que nós temos a história dele, a conversão dele aqui no texto que lemos hoje. Ele, como carcereiro, não temos muitos relatos da sua história. Os comentaristas pensam que poderia ser, sem dúvida, cogitam a possibilidade de ter sido alguém que estava servindo o exército romano, que estava talvez já na aposentadoria, na reforma, como se diz cá em Portugal, e que teria, sim, agora assumido a função de cuidar daquela prisão. Este homem politeísta, romano, representando essa sociedade romana, envolvida e servindo a tantos deuses, este homem também seria um instrumento de Deus ali naquela sociedade. Então nós temos, sem dúvida, 3 linhas, 3 ângulos de ação que estaria uma pequena representação no meio, entre judeus, esse grupo de artes mágicas e esse grupo de romanos politeístas ali nesta cidade, que a cidade de Filipos tinha o status mesmo de cidade romana. Tinha esse direito de se identificar com Roma, na mesma qualidade de cidade romana mesmo. Então havia Deus estabelecido ali um testemunho através desses homens que lá chegaram. Olhando um pouco sobre a história que lemos, nós encontramos nos versículos 19 a 21 o momento em que acontece a prisão.
E aqui nós vemos a ação de Deus para salvar o carcereiro. Aquilo que Paulo e Silas não entendiam, porque eles foram arrastados para a prisão, Deus tinha completamente em suas mãos. Deus tinha exatamente planeado para que pudesse atingir o objetivo de Deus para aquela igreja em Filipos. Então nós vamos encontrar aqui no versículo 19 a 21 uma injusta acusação. A prisão desses homens de Deus acontece com uma acusação injusta. O versículo 19 diz: e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. Perderam o lucro com aquela jovem que já não adivinhava mais. Levantaram acusações, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Eles tinham a cidadania romana, não eram apenas judeus. Conheciam bem os costumes romanos, não estavam perturbando nada nesse sentido, mas foram acusados. Uma acusação injusta. A outra questão, no verso 22 e 23, não havia oportunidade de defesa. Em outra ocasião, Paulo usou o argumento de que os romanos não deviam ser açoitados sem antes passar por julgamento, e ele foi livre. Mas nesta vez não. A multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então, eles foram mesmo feridos, torturados ali, açoitados, e sem oportunidade de defesa. Injustamente castigados. O verso 24 diz, a parte final deste momento triste, foi quando eles entraram para aquela prisão fria, terrível, e foram, ali no verso 24 diz, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Diz a história que o tronco mantinha as pernas um pouco separadas, numa posição que em pouco tempo começariam a aparecer as cãibras, e eles já estavam feridos nas suas costas, os ferimentos profundos daquele castigo que lhes impuseram, e eles estavam provavelmente sem condição confortável para ficar, além de todo o problema de ser numa prisão, a sua condição física estava muito abalada. E nós encontramos então esses dois servos de Deus, lá naquele lugar, tendo recebido tratamento completamente injusto, tendo sido gravemente feridos, pois diz o texto, açoitá-los com varas e postos nesse tronco. E então, quando o servo de Deus está nessa condição, quando acontecem os problemas em nossas vidas que nós não entendemos, quando há perda do emprego e nós estávamos tão felizes que podíamos ter os nossos recursos e de repente tudo desaparece, quando somos surpreendidos com a notícia de uma enfermidade que assola a nossa vida, quando estamos diante destas situações e nós servimos a Deus, normalmente surge a pergunta: por que Deus permite? E aqui nesse caso foi resultado de terem expulso aquele espírito de adivinhação. Então seria uma agressão de Satanás, uma atitude que Deus permitiu Satanás atacá-los. E aí nós ficamos com a pergunta: como é que Deus permite acontecer isso? Por que Deus permite? Como Paulo e Silas poderiam se sentir diante dessa situação? Como abandonados por Deus? Que Deus permitiu que fossem feridos pelo bem que fizeram àquela jovem? Que Deus permitiu que Satanás os atacasse? Eu até fiquei imaginando a situação no contexto, trazendo um pouco para a realidade dos nossos dias, para algumas áreas da teologia de hoje. Eu pensei, Paulo era mestre na lei judaica, no ensino da religião judaica. Se Paulo talvez tivesse sido formado numa das escolas teológicas dos dias atuais, é claro, nem todas são iguais, mas há escolas modernas, como se diz, com princípios muito diferentes da Escritura. Talvez naquele momento em que ele fosse sendo levado, nós ouviríamos o Paulo, se estivesse aqui, a dizer
amarra, né? Essas expressões que surgiram aí há uns tempos atrás, quando tem que se deparar com situações onde o inimigo está atacando, as pessoas diziam, né? Amarra, manda fogo, Senhor. E talvez Paulo fizesse isso se ele estivesse nessa condição que muitos hoje no mundo estão. E talvez quando chegasse a estar lá no tronco, com seus pés presos, ele e Silas, os dois presos ali, talvez Paulo olhasse para Silas e dissesse a eles: eu acho que temos que rever a nossa teologia. Porque aquelas frases não deram resultado. Estamos aqui presos igual. Não conseguimos amarrar os poderes do inimigo. Não conseguimos que Deus mandasse fogo. E na realidade, irmãos, é assim. A teologia bíblica ensina isso, que nós não temos esse poder. E que nós não precisamos sair pelo mundo achando que poderemos dominar os poderes das trevas e arrancar os prisioneiros de lá do seu domínio, porque somente Cristo pode fazer isso. Nós somos apenas instrumentos, servos. E Deus pode pegar o seu instrumento e colocar onde Ele quiser. Deus sabe o que vai produzir depois. E com este conhecimento que Paulo tinha, diferente do que as teologias modernas, Paulo e Silas estão ali aprisionados naquele tronco. Mas nós vamos ver na sequência a reação que tiveram. Mostra a qualidade de fé e a fé bíblica que também nós devemos ter. É muito interessante também observar, eu queria levar um pouco para esta área também do que diz Judas, sobre como é que nós reagimos diante das manifestações de Satanás. É verdade que em nossos tempos não temos assim tantas coisas visíveis como havia no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, de aparecerem pessoas endemoniadas. Não temos tanta informação sobre isso, tanta coisa visível. Mas Judas, quando fala sobre isso, ele fala do acontecimento que se deu entre o arcanjo Miguel e Satanás, quando disputavam pelo corpo de Moisés. E é interessante que Judas aqui no capítulo, um capítulo só, no versículo 8 e 9, ele fala sobre isso e ele diz que esse arcanjo Miguel tomou uma atitude de temor a Deus e de respeito pelo juízo de Deus. Eu gostaria de citar isso porque muitas vezes as pessoas se dirigem a Satanás e às manifestações de Satanás no mundo, e àqueles que também estão envolvidos com as adivinhações e com a bruxaria, com toda a parte do ocultismo, e aqueles que são servos de Deus se dirigem talvez sem consciência de que há uma área que nós não devemos agir, é a área de Deus. E veja só o que este homem de Deus, o Judas, ele diz aqui no versículo 8, 9 e 10 da sua carta. Ele diz: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Então ele cita uma atitude humana talvez por desrespeito ao juízo de Deus, por não aceitar que Deus um dia vai julgar, como aqui no caso o arcanjo Miguel sabia que Deus iria julgar a Satanás. E nessa disputa pelo corpo de Moisés, que nós não temos mais informações aqui, e em outra parte da Escritura também não, mas mostra que havia da parte deste arcanjo, sendo ele tão poderoso, que talvez podia combater e agir, ele disse: o Senhor é que te repreenda. E muitos dos que se dizem instrumentos de Deus na terra, agem precipitadamente, envolvendo-se em situações onde é lugar, é campo do inimigo, e eles não deveriam talvez agir daquela maneira, deveriam agir com mais temor de Deus e com reconhecimento de que nós não temos o controle de todas as coisas. É talvez por isso que o apóstolo Paulo esperou vários dias sem interferir naquela situação da jovem adivinha. E o texto diz que passaram-se vários dias, ela seguindo no mesmo caminho, dizendo as mesmas coisas, e Paulo não interferiu até este momento. E certamente com muito temor,
de Deus, para saber o que Deus queria que se fizesse. Então, aqueles que são instrumentos de Deus não saem de qualquer maneira interferindo em todos os movimentos que há, seja na linha da idolatria, seja na linha da feitiçaria, como quem possa ter autoridade para agir em todos esses lugares. Nós temos a autoridade do Evangelho, o testemunho do Evangelho para apresentar, e não devemos nos direcionar diferentemente daquilo que Paulo também fez e daquilo que o texto de Judas nos apresenta. Aqui nós encontramos também a necessidade que temos de reagir bem quando sofremos uma injustiça. De reagir segundo Deus, com esta mesma convicção de fé, de que Deus tem o controle. Nunca perdermos a convicção de que Deus está no controle das nossas vidas. Deus nunca perde o controle. Por mais que a situação para nós seja perdida ou descontrolada, como eles estavam ali sem saber o que seria o dia de amanhã, se seriam livres ou não, e depois feridos, agredidos, moralmente agredidos também. E talvez entristecidos sem saber qual o efeito que traria para a cidade esta atitude tomada pelas autoridades de Filipos. Realmente não tinham o controle, mas estavam nas mãos de Deus. Ser instrumento de Deus é estar completamente entregue para que Ele cumpra em nós a sua vontade. Que você, que eu, que nós, possamos nos colocar desta forma também, sujeitos e confiantes na sabedoria de Deus, que sabe administrar esse tempo e conduzir nossas vidas e criar situações que vão dar o resultado que nós esperamos. Agora vemos em capítulo 16, verso 26, o livramento de Deus. E só depois desse tumulto e dessa condição difícil, começa a abrir outra vez a ação libertadora. E nós encontramos no versículo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. É interessante como o texto apresenta um terremoto provocado pela ação de Deus. Provocado por Deus. E um terremoto que, diz o texto, as prisões foram soltas. Acontece um terremoto e as prisões são soltas. Mas os prisioneiros não ficaram feridos. É de admirar. É de perceber que realmente Deus estava no controle. Se foi um tão grande terremoto que abalou todas as estruturas e soltou-os do tronco e de todas as formas de prisão, amarrados a correntes talvez, e eles próprios não foram feridos, podemos ver então a mão de Deus. Deus pode provocar uma ação em volta, na natureza, no mundo natural, para livramento dos seus. Em que circunstâncias Deus pode interferir para livrar os seus? Realmente podemos ver aqui uma intervenção na natureza. Mas Deus usa outras maneiras. Eu estava lendo um livro onde o título é um livro de um jovem, de um rapaz hindu, converteu-se. O título do livro é O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Eu não sei por que colocaram apóstolo, mas é nesse título, mas enfim, esse é o título do livro. E por sinal é um livro que traz uma informação muito boa do ministério no começo do século passado, e que coloca ali informações maravilhosas. E como é que Deus usou este homem para livramento e como é que Deus usou as circunstâncias de livramento? Nessa pequena história que ele relata, entre muitas outras, ele estava seguindo caminhos no Himalaia. Ele chegou até o Himalaia com o evangelho na época, e ele mais um outro amigo estavam com uma temperatura muito abaixo de zero, caminhando sobre neve, e viram alguém que tinha sido vencido pelo frio e estava caído e prestes a morrer. E ele falou ao seu amigo: vamos levá-lo juntos, vamos levar, a aldeia ainda não estava muito próxima, mas deviam carregá-lo.
E o seu amigo não concordou porque disse que assim morreriam os três. E ele não teve consciência para deixar o homem que morreria ali na neve. Então ele sozinho pôs este homem nas suas costas e começou a carregar. E o outro adiantou-se no caminho, na direção da aldeia. E só que mais à frente, ele conta que ele encontrou este outro já sem vida e ele agora estava em condições de continuar, porque o fato de carregar peso e de carregar o outro em cima sobre os seus ombros deu a ele a temperatura, a condição certa para que ele conseguisse atingir a aldeia e ser salvo. Aquela ação tomada por ele o levou a salvar a sua própria vida. Ser instrumento de Deus na salvação de outro, salvou a sua própria vida também naquela neve. Deus sabe como usar diversas circunstâncias. O importante é que nós tenhamos consciência, estejamos dispostos no dia a dia a dizer a Deus: Senhor, eu quero ser um instrumento seu. Olhando o texto que lemos, nós vamos ver o carcereiro sendo impactado pelo terremoto e por alguns outros elementos desta história. Nós encontramos aqui o carcereiro, neste versículo, nós vamos ver que ele reconhece a sua condição. Quando acontece esse terremoto, o versículo 27 diz: E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Por quê? Porque a lei romana era muito severa. Se ele deixasse um prisioneiro fugir, ele pagaria com a vida. Então logo ele pensou, todos fugiram e queria se suicidar. A sua estrutura de fé estava sendo abalada. O texto diz aqui: Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E aí vem o versículo 29, dizendo: E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? A estrutura politeísta, as suas convicções de fé, se ele tinha alguma fé em algum Deus, em algum ídolo, foi completamente abalada. E ele agora estava prostrado diante desses que ele havia colocado na prisão no dia anterior, dizendo: O que eu devo fazer para ser salvo? É uma pergunta interessante aqui. O que é possível alguém ser salvo sem abandonar os seus ídolos, a sua confiança em outros deuses? É possível alguém ser salvo sem a fé exclusiva em Jesus? Porque muitas pessoas parecem que querem chegar a Cristo para serem salvas, perdoadas dos seus pecados, mas não querem deixar aquilo que faziam. Este homem caiu de joelhos, prostrou-se e depois: o que posso fazer para ser salvo? Encontrou-se completamente perdido. Então nós começamos a observar o que o levou à salvação. E isto é modelo, isto é princípio para qualquer pessoa que ainda não seja salva, perceber qual é o caminho para ser salvo. E aqui está o que o levou à salvação. A mensagem que ele ouviu. Quando ele ouviu, não sabemos. Não sabemos se ele ouviu através da mensagem que Paulo pregou em algum local naquela cidade, ou mesmo pela situação com esta jovem adivinha. Não sabemos se foram os cânticos daquela noite, as palavras daqueles hinos que tocaram o coração deste homem enquanto lá na sua casa, ao lado desta prisão, estava ouvindo os cânticos. Não sabemos o que foi, mas sem dúvida foi uma mensagem que o fez sentir que ele era um pecador e que ele estava perdido. Nós encontramos também, Deus pode usar esse tipo de experiência para impactar a vida das pessoas, como impactou a vida desse homem, pode usar a nossa para conduzir a pessoa a perceber a necessidade de perdão. Mas há um segundo passo aqui. Além dele ter ouvido e ter sido tocado por esta mensagem, o texto diz que ele fala: que devo fazer? Há arrependimento. Há um reconhecimento profundo de que aquilo que ele fazia estava errado.
e que ele queria mudar de caminho, para entrar no caminho onde fosse perdoado. Nós temos encontrado pessoas que dizem, eu sempre criei em Jesus. Quando nós os confrontamos com a necessidade de crer em Jesus Cristo, elas dizem, olha, eu sempre criei. Elas nunca têm esse impacto de cair prostrado e dizer, eu estou perdido. E não tem aquele toque de Deus na sua vida, ou se tem, não estão dando ouvidos a Deus, para voltar atrás, refazer a sua visão do seu caminho primeiramente, e depois voltar a Deus de todo o coração, fazer o caminho de volta, arrepender-se, abandonar por completo as suas velhas práticas. Não é possível alguém servir a Deus e aos deuses, não é possível. Não é possível alguém ser salvo por Jesus e mais alguma coisa, porque a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus. E nesse sentido, a fé evangélica, a fé no Evangelho de Cristo é exclusivamente nele, é exclusiva. Não pode ser, não podemos ter um coração dividido, como diz Tiago. Que servimos a Deus, também servimos aos deuses. E o arrependimento levou à confissão de fé. Nós encontramos aqui, quando ele confessa, ele diz, o que eu devo fazer para ser salvo? E o apóstolo então responde a ele, crê no Senhor Jesus e será salvo. É muito simples. Crer no Senhor Jesus. A sua fé foi manifestada pelo reconhecimento, pelo pedido. O seu arrependimento foi manifestado pelo cair de joelhos. A sua mudança de atitude foi manifestada quando tirou esses homens da prisão e levou para a sua casa e tratou deles, pois estavam feridos. O texto diz que ele tratou desses homens, Paulo e Silas. E o passo de testemunho de fé que ele dá no seguinte momento é o que diz o texto, que ele foi batizado. Diz o texto que ele aceitou dar um testemunho de fé que foi através do batismo. Então nós temos aqui na salvação do carcereiro exatamente aquela informação do Evangelho pleno, na sua plenitude. A Bíblia diz sobre o Evangelho em Coríntios, diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado, segundo as Escrituras previam, e que ele ressuscitou, segundo as Escrituras. O apóstolo, ao falar aos Coríntios, capítulo 15, ele fala de forma muito resumida, bem objetiva, o que é o Evangelho. É a fé na obra redentora de Jesus Cristo. E isso aconteceu com este homem naquela noite. Então, aquilo que parecia perdido, parece que não haviam resultados naquela cidade, mesmo sendo encaminhados por Deus para lá, agora começa a aparecer o resultado na vida deste homem, na vida de Lídia, e no impacto daquela cidade, com estes que foram presos, por terem feito libertado aquela menina da sua escravidão. O triunfo espiritual dos servos de Deus. Eu gostaria de comentar ainda sobre isso no nosso tema de hoje, porque nós encontramos aqui esses homens na sua condição física, feridos naquela prisão, humilhados, sem oportunidade de defesa. A sua missão, a contar pelos números, tinha sido um fracasso, porque até ali não havia, somente a Lídia tinha sido convertida a Cristo. E como podemos falar de triunfo quando as coisas parecem tão negativas? Como podemos falar que Deus está realmente guiando a situação, que fomos enviados por Deus para cá, quando as coisas não acontecem da forma como nós imaginamos e desejamos e esperávamos que acontecesse? Realmente todos nós temos desafios, todos nós temos dificuldades e devemos estar firmes no Senhor e pensar que Deus quer nos fazer triunfar em Cristo. Mesmo que as situações pareçam agora de fracasso, mesmo que tudo o que fazemos pareça um fracasso, Deus ainda assim pode prover condições, mesmo que tenha que mexer com as portas da prisão, com a natureza, como mexeu ali com o terremoto. Deus quer fazer em nossas vidas mudanças. Paulo, quando ele fala aos Filipenses, na carta que depois escreve, veja o que ele diz no capítulo 3, no versículo 10. E por aí entendemos a sua condição, como ele descreve a sua posição diante dos acontecimentos iniciais daquela igreja.
Ele diz aqui, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Paulo tinha este desejo de conhecer Cristo, o poder da ressurreição, a comunicação do sofrimento de Cristo. Ele estava disposto a sofrer, tal quanto Cristo sofreu também por ele, sendo feito conforme a sua morte. Estava disposto a morrer por amor a Cristo. E assim podia ser realmente um instrumento de Deus. Como podemos nos identificar com os sofrimentos de Cristo? Cristo foi injustamente acusado. Cristo foi também torturado. Como nós podemos nos identificar? Vemos também a sua condição espiritual. Vimos a condição física debilitada, abatida, sofrida, mas nós temos a condição espiritual desses dois, Paulo e Silas ali na prisão. E o texto descreve que eles cantavam. O texto diz que eles davam louvores a Deus naquela prisão. Eu não sei como podiam cantar. Eu não sei se eu estivesse lá, eu teria condições de cantar. Como alguém escreveu que achava que Paulo ia fazer um solo se ele estivesse no lugar de Silas, porque ele não teria condições de cantar assim. Há uma outra história interessante no Velho Testamento, que está no capítulo 20 de 2 Crônicas, pelos versículos 22 do capítulo 20, vai estar a informação de que os cantores foram colocados à frente do exército, porque Deus disse que fizesse assim, e Davi obedeceu. E quando começaram a cantar e louvar a Deus, o exército inimigo que vinha contra eles entrou em confusão entre eles, os vários grupos que estavam lá, e começaram uma batalha entre eles e se autodestruíram. Alguém escreveu um livro que realmente o louvor liberta. E eu acredito que, por vezes, é o que falta em nossas vidas. Nós estamos oprimidos com muitas situações, talvez quanto eles estavam naquela prisão, naquela noite. Mas se conseguirmos deixar diante deste ambiente, deixar fluir o louvor a Deus, que o nosso coração coloque a adoração a Deus à frente de tudo, à frente da nossa batalha, e que nós consigamos tirar tempo para chegar diante do Senhor em louvor e dizer: Senhor, eu quero te louvar. E sem dúvida Deus fará a sua obra em nós, nos libertando desta prisão, quando o nosso coração decide glorificá-lo. Você já experimentou louvar ao Senhor nas horas de crise? Por vezes nós pedimos, nos cansamos de pedir. Pode ser que esteja na hora de entrarmos à frente de toda a nossa batalha com a nossa adoração ao Senhor. Nos prostrarmos e dizer: Senhor, eu sou apenas um instrumento. E se o Senhor permite a tortura, a dor, o sofrimento, o desprezo, a injustiça, ainda assim o Senhor é o soberano. O Senhor sabe o porquê. E o Senhor tem como controlar essas circunstâncias. E eu quero te louvar. É difícil louvar a Deus quando tudo está a doer em nós. Mas Deus pode nos dar também esta condição, se estamos dispostos a buscá-lo desta maneira. E aqui temos o regozijo pela identificação com os sofrimentos de Cristo. É interessante que a carta aos Filipenses é uma carta que fala muito de alegria. E quando Paulo escreve, ele está preso. É uma outra ocasião quando ele está preso. A prontidão de Paulo para salvar o carcereiro mostra a sua condição espiritual. Ele está ferido e o carcereiro, apenas ele vê talvez a silhueta, o homem lá fora, a espada na sua mão e ele tentando se destruir, tentando se suicidar. E Paulo grita e o livra. E esta atitude mostra a sua condição espiritual. É de alguém que, mesmo sendo abalada a sua estrutura física e emocional, talvez pelo sofrimento, ainda está pensando na vida daquele que está perdido. Que nós não venhamos ser abatidos com os problemas que nos cercam. Que nós possamos continuar a dar testemunho da fé em Jesus Cristo. E que nós possamos ver aqueles que estão perecendo e ajudá-los a sair da sua condição de perdidos. Gostaria de finalizar pensando que devemos aceitar a prisão que o Senhor nos colocar nela, com a convicção de que o Senhor tem os instrumentos para nos libertar. Que não seja uma prisão no pecado, não é isso que estou dizendo.
Mas se há um sofrimento que não identificamos como pecado, como um mal que possamos corrigir, se esse sofrimento não vem de um erro que nós próprios cometemos, o apóstolo Pedro, quando fala sobre isso, ele diz que é possível, sim, que os nossos erros, nossas atitudes nos levem a sofrimento. Mas se não temos uma identificação dessas, se especialmente é porque fizemos certo, fizemos conforme a palavra ensina, então que nós possamos esperar a libertação que vem de Deus. Porque em cada situação ele tem um movimento de livramento. Deus quer nos dar livramento. Como podemos manifestar assim, no sofrimento, a nossa alegria e nossa identificação com Cristo? Temos coragem diante das situações diversas do nosso mundo para dizer: Senhor, usa-me. Senhor, ensina-me a te louvar no meio das crises. Que nós possamos fazer esta oração. Naquela cidade ficou o testemunho desses homens que se sujeitaram ao tratamento de Deus. O testemunho nesses 3 ângulos de ação daquela sociedade. E, sem dúvida, a igreja aos Filipenses, a igreja em Filipos, esta carta aos Filipenses, retrata muito bem isso. Eu queria fechar o nosso tempo nesta hora, nesta manhã, em Filipenses capítulo 1, verso 20 e 21. Aqui o Senhor nos diz assim, e esta é a compreensão de Paulo sobre aqueles acontecimentos e aquele projeto, propósito de vida que ele tem. Veja o capítulo 1, verso 20 e 21, finalizando o nosso tempo nesta manhã. Ele diz: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que profundas estas palavras. Que decisão firme, que convicções firmes tem este apóstolo. Ele diz: eu tenho uma intensa expectação, eu tenho uma intensa esperança de que em nada serei confundido. Aquele que espera no Senhor não será confundido, não será iludido, enganado. Aquele que espera segundo os padrões e princípios do Senhor, como Paulo fazia. Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. Diga essas palavras também, meu querido amigo e irmão. Diga juntamente com Paulo: Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. E ele completa a frase dizendo: seja pela vida ou seja pela morte. A sua vida estava entregue para viver ou para morrer, por amor a Jesus Cristo. E instrumento de Deus é assim. É quando podemos deixar nossas vidas inteiramente, sem reservas, sem cuidado pessoal nesse sentido, sem preservar os nossos interesses, mas totalmente entregues. E depois ele diz que para ele o viver é Cristo. Que nós também possamos dizer agora: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Deus nos abençoe, continue a nos ensinar através de exemplos como estes, e sejamos realmente instrumentos nas mãos de Deus em todas as situações, mesmo naquelas que nós não entendemos. Deus seja glorificado nisso. Amém.